A Bianca é especialista, mestre e doutora em cirurgia bucomaxilofacial, especialista em estomatologia, professora adjunta de cirurgia bucomaxilofacial da UF e professora do curso de aperfeiçoamento de cirurgia oral menor da ABO, no Rio de Janeiro. Professora, é um prazer ter você aqui com a gente e pode ficar à vontade para começar. Tá ótimo. Gente, eu que agradeço a presença de todos. Eu sei que a vida é muito corrida, né? São 6h11 da noite, a gente está aqui. Eu prometo tentar transformar essa aula o mais agradável possível, porque é uma aula tensa no sentido de conteúdo, de conhecimento. Então, eu quero tornar essa aula o mais agradável possível para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer da forma com que vocês preferirem. Se vocês quiserem escrever, como a gente está com um grupo pequeno nosso aqui, se vocês preferirem escrever, vocês escrevem. E se vocês preferirem me perguntar, vocês podem perguntar ao vivo, tá? Pode interromper e falar, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela para vocês. E aí vocês me dizem se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Estão vendo? Estamos vendo. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Então, vou começar. Meu nome é Bianca. Para quem não me conhece, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense. Eu me formei na UERJ e depois a UF roubou o meu coração. E aí eu fui parar lá na UF. Eu tenho muito carinho por aquela universidade, porque ela me acolheu de uma forma muito boa. Como a gente estava conversando, a nossa disciplina, na verdade, eu sou da faculdade de medicina, né? Eu não sou da faculdade de odonto, eu sou da faculdade de medicina, porque lá a UF tem isso. Eu só dou aula para odonto, eu sou só dentista, não sou médica, mas o meu concurso é para a faculdade de medicina. E aí a gente acaba ficando um pouco isolado dos alunos, mas os últimos 2 períodos, praticamente todo de bucomaxilo. A gente tem um acompanhamento dos alunos em ambiente ambulatorial, que eu acho assim um ganho de conhecimento incrível, incrível. Acho que todos deveriam passar por isso. Eu tenho a minha primeira formação em estômato, eu sou estomatologista. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sempre começo as minhas aulas, eu não sei se vocês já viram alguma aula minha, mas eu sempre começo as minhas aulas dizendo o seguinte: a odontologia, ela é uma profissão linda, ela vale muito a pena, tanto financeiramente quanto emocionalmente. E isso é muito bom falar. E a gente tem que expressar isso muitas vezes. Por quê? Porque eu sei que ao longo da trajetória de vocês provavelmente vão encontrar alguns professores, alguns profissionais que talvez não estejam mais animados, nem empolgados com a profissão. E talvez eles olhem para vocês e falem: ué, o que você está fazendo nisso? Ai, larga isso, vai fazer outra coisa, você tem que fazer direito, você tem que fazer não sei o quê. E o que eu quero dizer para vocês é que só depende de vocês. Mas não depende de vocês se vocês ficarem sentados no sofá olhando a vida passar, né? Claro que tem nossos momentos de sentar no sofá. Mas depende de vocês a partir do momento que vocês se dedicam. A partir do momento que vocês estão aqui, né? Numa quinta-feira, assistindo uma aula, né? De uma pessoa de momentos mais duvidosos, estressada, mas vocês estão aqui. Então, essa é a diferença. Vocês vão ter que sair da universidade fazendo a diferença. Aproveitem, se vocês estão no iniciozinho ainda, no quinto, a gente fala no início, mas é quase início-fim, né? Se vocês estão no quinto, se vocês estão no sétimo, se vocês estão no oitavo, aproveitem isso, né? Aproveitem esse conhecimento. Vocês vão sair da faculdade extremamente crus. Vocês não saem sabendo montar um consultório, infelizmente. Eu acho que isso deveria ser incluído na grade curricular, mas saiam com a sensação de que vocês fizeram tudo o que vocês puderam, que vocês aprenderam tudo o que vocês puderam, que vocês se dedicaram o máximo que vocês puderam. É isso que é importante. A vida não é um equilíbrio. É muito bom falar isso. As pessoas pensam nisso, você tem que equilibrar a sua vida. A vida não é um equilíbrio. O equilíbrio é através do desequilíbrio. Então, quando a gente vai equilibrar uma parte na nossa vida, essa vida ela desequilibra as outras. Então, quando você vai se dedicar à universidade, provavelmente algumas áreas da sua vida vão ficar um pouco de lado,
né? Provavelmente você vai estar um pouquinho de lado das suas saídas, talvez um pouquinho de lado no fim de semana com a sua família, porque você teve que estudar. Mas isso depois você vai recuperar. Aí vai ter momentos que você vai estar completamente família. Numa época do Natal, numa época de festa, você vai estar voltada para sua família. Então a vida é isso. A vida não é tá tudo bem e é isso mesmo. Não, não tá tudo bem. Né? A vida é difícil, a vida é muito difícil, mas ela é muito boa e ela só depende de vocês, tá? Então eu gosto de começar as minhas aulas assim, para que vocês entendam que do mesmo jeito que eu tô aqui hoje dando aula para vocês, com um monte de coisa no currículo, com um monte de coisa dita, que talvez não sirvam de muitas coisas, mas vocês vão poder estar no meu lugar daqui a algum tempo. Se vocês quiserem escolher isso para vocês, se a carreira acadêmica for uma carreira para vocês, todo mundo é capaz, desde que você se dedique e seja completamente consciente das coisas que você tem que fazer em relação a isso. Em relação a mídias sociais, esses são todos os meus contatos. Vocês me acham em todos esses canais. É claro que tem coisas que eu sou mais ativa, então eu sou muito mais ativa no Instagram e muito mais ativa no nosso grupo do Telegram, que vocês podem fazer parte. Mas ainda tem conhecimento lá no YouTube, no Spotify. Eu acho que vale a pena. O que vocês puderem absorver, absorvam. Eu faço aula de tudo. Amanhã eu estou indo para São Paulo às 5 da manhã para fazer um curso e voltar no sábado. Com 2 filhas, com um monte de coisa. Então, assim, a vida é isso. Então, aproveitem, que vale a pena e é maravilhosa. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente vai escolher os anestésicos ideais para os pacientes medicamente comprometidos, tá? Quando a gente fala disso, eu praticamente tenho que abrir um livro de anestesia e começar a falar do início ao fim. Porque para a gente tratar um paciente medicamente comprometido, a gente precisa conhecer tudo antes. A gente precisa saber tudo antes disso. E aí... Ih, gente, não consigo passar. Ah, passei. E aí, eu queria dizer que eu sou lá, né, da UF, as portas abertas da UF estão abertas para vocês. Quando a gente voltar no nosso ambulatório, se vocês tiverem interesse, me mandem mensagem lá do direct, mandem mensagem no Telegram, mandem mensagem, que eu vou ter o maior prazer de encontrar vocês, de a gente marcar, e se vocês quiserem passar um tempo lá comigo, tá? Eu tenho muito prazer de trabalhar com o Roberto. O Roberto foi meu professor eterno. A gente tem um livro escrito de anestesia, eu e a professora Marta e o professor Roberto. A gente está na nossa 2ª edição desse livro e ele foi escrito com muito carinho. E toda vez que eu pensava nas partes que eu tinha que escrever sobre esse livro, eu pensava como que o aluno queria saber, né? O que o aluno queria saber em relação a isso. Tentando tornar uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais fácil, uma linguagem que nos aproxime de vocês e não seja uma linguagem distante, né? Burocrática, tá? Então, essa é a minha homenagem a eles que me acolheram como mascote, né? E me permitiram o prazer de escrever um livro com eles. Por que a gente precisa pensar e se preocupar com o atendimento para pacientes medicamente comprometidos? Por 2 motivos principais. E esses 2 motivos, eles são os seguintes. Primeiro deles, os cirurgiões dentistas, eles representam os profissionais de saúde que mais administram injeções. Gente, eu estou falando mais do que até enfermeiro, né? Mais do que médico. Por quê? Porque são raros os procedimentos odontológicos que a gente não precisa da anestesia. São raros. Claro que tem determinadas profissões, como, por exemplo, a ortodontia, que quase nunca vai precisar. Principalmente se esse ortodontista não faz uma extração de tecido, não faz uma extração de premolar. Então, mas no geral, no levantamento estatístico, nós somos os profissionais que mais administramos. E um outro ponto é que cerca de 40% da população brasileira possui alguma doença crônica. E essa doença crônica, ela precisa ser conhecida. Essa é a fonte que eu tirei isso, né? Essa fonte é super atual, é desse ano. Se vocês quiserem fazer um print dessa fonte, façam. Porque esse conhecimento dessa doença, saber isso, é que vai direcionar a gente no tratamento dessas pessoas. Vocês já devem ter visto várias campanhas em que as pessoas falam: nós não atendemos dente, nós atendemos pessoas. E é verdade, mas isso não precisava nem ter uma campanha para isso. Isso é a maior verdade absoluta. O quanto a odontologia influencia na saúde
do paciente é uma coisa assustadora, tanto na saúde emocional, quanto na saúde ortopédica, através do momento da postura, na saúde periodontal, influenciando doenças cardíacas, né? Então, assim, nós não podemos nunca nos separar do nosso paciente. A gente nunca pode olhar ele como se fosse um dente, um procedimento, uma cirurgia, tá? Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. Em 2050, a gente vai ter um envelhecimento, a população mundial vai estar mais ou menos em torno dos 650 milhões ao ano de envelhecimento, né? A expectativa de vida aumentou muito e a gente tem pelo menos 30% da população envelhecida. Claro, gente, que esses dados são de 2014, né? Agora, com essa pandemia, talvez esses dados tenham modificado um pouco, porque a gente teve muito a redução da população idosa, né? Em alguns países, principalmente. Mas ainda não temos dados atuais, né? Então, de 3 a 4 idosos possuem alguma doença crônica. Quando eu falo de alguma doença crônica, gente, eu falo de qualquer uma. Hipertensão, obesidade, diabetes. E a gente precisa saber lidar com esse paciente. Eu atendi um senhor semana passada que ele fazia uso de 35 medicamentos. Dentre vitaminas, dentre isso, aquilo, eram 35 medicamentos que ele tomava ao longo do dia. Então, o que eu fiz? Né? Como não era nada emergencial, eu sentei e estudei cada um daqueles medicamentos. Observei se ia ter alguma interferência, alguma interação medicamentosa com os meus anestésicos, se ia ter alguma interação com qualquer indicação que eu ia fazer de pós-operatório, se eu ia ter riscos de sangramento, se eu precisava intervir mais. Então, tudo isso eu fui avaliando, eu fui analisando e eu fui mensurando essa importância. E por último, gente, o que eu acho é que todos nós queremos ter sucesso. Essa foi uma foto que eu tirei. Essa não sou eu tô tirando a foto. É uma foto da minha primeira maratona, quando eu corri em 2016. Eu corri essa maratona depois de num período super difícil assim da minha vida. E por quê? Eu decidi correr uma maratona porque eu queria vencer meus limites. Eu nunca tinha corrido 1 quilômetro até o momento que eu decidi correr uma maratona. Então, quando eu terminei essa maratona, lógico, né, gente? Eu não ganhei, né? Claro, infelizmente. Mas quando eu terminei essa maratona, a sensação de sucesso que eu tive, de vencer meus limites, de obter as minhas coisas, elas foram maravilhosas. E essa sensação é a mesma que você tem que ter no dia a dia do seu consultório. Quando você faz um bom procedimento, quando você prepara um bom preparo dentário, quando você faz, corrijam-me, por favor, mas você faz um desgaste ombro em chanfro, sei lá, cauda de andorinha, não tem uns negócios assim? Então, quando você faz um procedimento desse, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir com sucesso quando aquele paciente levanta da sua cadeira e fala: nossa, eu achei que ia ser muito pior. Eu vou indicar a senhora para todo mundo. Então, isso é muito bom. E quando falamos de cirurgia, a gente não precisa nem entrar nesse detalhe, né? Eu resolvi colocar esse slide, que é um slide chamado de incidência das situações de emergência, para vocês entenderem o porquê que a gente vai começar a traçar hoje uma linha de pensamento. Não adianta eu sentar aqui para vocês e colocar um bizu do que usar. Para esse bizu, para essas informações rápidas, para esse contato rápido, eu faço live toda quarta-feira, de 30 minutos. Mas hoje, para eu falar de pacientes medicamente comprometidos, eu não tenho como falar para vocês apenas em 30 minutos e dar um bizu. Então, gente, se eu estiver passando do tempo, vocês me falem, tá? Isso, na época, eu peguei que foram vários relatos de situações de óbito no dentista, né? Vários. E eu lembro que eu estava montando uma aula muito tempo atrás sobre isso, e eu lembro daquilo, eu fiquei olhando, falei, gente, quanta gente que morreu por causa de dentista. Meu Deus do céu, morre após ser anestesiado. E aí eu fui buscar uma literatura um pouco mais, que me trouxesse um pouco mais de informação legítima, né? E não comentários da internet, nem nada disso, né?
Então, eu resolvi procurar. E aí eu achei esse artigo, um artigo muito bom. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler, leiam novamente. Se não, me peçam que eu envio esse artigo para vocês. É um artigo que tem vários profissionais, inclusive o Eduardo Dias de Andrade, que tem diversos livros escritos sobre farmacologia, e foi feito um levantamento estatístico sobre a mortalidade relacionada ao uso de anestésicos locais em odontologia. Apesar de ser um artigo antigo, a informação que ele nos traz são informações muito atuais. Então, prestem atenção. Eu separei esses 3 casos. O primeiro é de uma paciente, tudo que é caso A é de adulto, caso C é criança. Então, o caso A é uma paciente, o sexo feminino, 50 anos, com a pressão arterial 130 por 80. Hoje em dia a gente sabe que uma pressão arterial 130 por 80 já é considerada uma pré-hipertensão. Para a exodontia de 6 elementos, foram administrados de 4,5 a 5 ml de lidocaína a 2% com norepinefrina 1 para 25 mil. A gente não usa mais norepinefrina 1 para 25 mil, mas professora, ainda vende. Sim, ainda vende e ainda é um dos anestésicos mais baratos. Mas a norepinefrina, que é a noradrenalina, ela é um dos piores vasos constrictores no sentido de alterações do sistema cardiovascular, né? Ele faz uma ligação, uma união cardíaca complicada que é difícil a gente conseguir uma reversão, tá? Então, essa paciente logo depois teve uma cefaleia intensa, entrou em estado de coma e veio a falecer, né? A resposta foi uma superdosagem de adrenalina. Já no outro caso, a paciente do sexo feminino, 68 anos, com história de angina do peito, ela já tem um comprometimento com história de angina do peito, apresentando um estado agudo de ansiedade. Resolveu-se extrair 28 dentes numa mesma sessão. Gente, 28 dentes, a gente tem 32. 28 sobraram 4, que provavelmente já tinham sido extraídos antes. Injetaram 13 tubetes. 13 tubetes de lidocaína com adrenalina e depois completou mais 4 tubetes de mepivacaína, né? Ela entrou numa parada cardíaca e a causa provável é superdosagem absoluta de lidocaína com mepivacaína. E o último caso, uma criança de 7 anos de idade, pesando 25, para fazer o tratamento em 19 dentes. Gente, você pode extrair 28 dentes, você pode extrair 19 dentes, mas você não pode extrair com anestesia local. Você precisa ter um controle daquela hemostasia, daquele homeostase daquele paciente, né? E aí, para fazer um tratamento de 19 dentes, foram administradas diversas medicações. Esse paciente não é um paciente tratado no Brasil, você vê pela forma que foi feita a sedação, que a gente não faz esse tipo de sedação aqui. E foram utilizados 9 tubetes. Um adulto de 70 quilos, a gente vê o cálculo, com lidocaína 2% com epinefrina 1 para 100 mil, você pode usar no máximo 8. Como numa criança pesando 25 quilos, de 6 anos de idade, você vai usar isso? Né? Então, ele foi a óbito através de depressão do sistema nervoso central, causada por uma superdosagem de lidocaína. Então, gente, embora esses casos sejam casos muito raros, eles foram decorrentes do uso incorreto das soluções anestésicas. Pelo fato dos casos de morbidade sem óbito, muitas vezes, serem restritos ao conhecimento do profissional e do paciente, né? Você não torna público essas reações adversas, tá? Então, o conhecimento, olha essa frase, o conhecimento da solução anestésica empregada e da técnica correta, bem como a condição sistêmica do paciente aliado ao controle adequado do estresse, são condições essenciais para o tratamento odontológico. E é isso que a gente vai falar hoje, e é essa linha de pensamento que eu quero fazer. Para abrir essa linha de pensamento, a gente vai falar sobre conhecer o nosso paciente. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sempre conto história, para quem me conhece. E aí, eu vou começar a história, eu vou finalizar essa história depois. Eu recebi um aluno na Associação Brasileira de Odontologia. Ele não era nosso aluno, ele procurou a gente lá, porque ele estava numa situação muito complicada, porque ele tinha atendido uma paciente para fazer um tratamento de uma extração de um incisivo central com mobilidade. E essa paciente, durante esse dia, né, quando chegou lá, ela estava no consultório, ela chegou muito ansiosa, suando muito, se sentindo muito mal, né, no sentido de ansiedade, tudo isso. E ela foi acompanhada por uma amiga e ele orientou ela a ir para casa, se acalmar um pouco e voltar no final da tarde.
E aí, essa paciente, quando chegou, era uma paciente obesa, não era uma obesa mórbida, mas era uma obesa. E aí ele chegou a dizer que ela estava bem mais calma, que já não estava suando tanto, já demonstrava um controle da ansiedade. E ele resolveu executar o procedimento. A cirurgia era uma cirurgia muito simples, foi feita uma anestesia local ali, né, do incisivo central inferior, porque estava com mobilidade. O dente foi extraído sem dificuldades. E logo depois da sutura, essa paciente começou a passar muito mal, muito mal. E ele foi lá buscando uma ajuda pra gente. E aí eu digo para vocês, a gente tem que conhecer o nosso paciente. E essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. Você conhece essa paciente? Você sabe? Cadê a anamnese dela? E a gente precisa conhecer o nosso paciente. Saber o que o paciente esconde. Quando eu falo esconde, é que muitas das vezes ele não fala pra gente o que ele tem, porque ele acha que não é necessário falar. Às vezes ele acha que não é necessário falar, como não é necessário a gente se preocupar, porque a gente é dentista, nós não somos médicos. Então, essas informações, elas são fundamentais para você tirar do seu paciente. Você precisa, quando você recebe um paciente no seu consultório, ele é uma caixinha de surpresa. Ele é uma pessoa turva na tua frente. E ao longo da sua conversa, ao longo da sua anamnese, essas imagens elas vão ficando mais claras. Mas elas não ficam mais claras a ponto de você, através de visualmente, definir quem é que tem problema ou quem é que não tem problema sistêmico, para você escolher seu anestésico. Visualmente, a gente sabe que a paciente que está do seu lado esquerdo é uma paciente sindrômica, uma paciente que tem uma síndrome de Cruzon, uma paciente que tem um quadro complicado de saúde que provavelmente vai precisar de cuidados especiais. A paciente do lado direito, não. Uma paciente normal, como qualquer outra que chega e vai ser atendido pela gente. Mas essa paciente, ela era uma paciente sistemicamente grave, ela era uma asmática, apresentava alergia a 76 medicamentos e já tinha tido 8 episódios de internação hospitalar. Então, quando eu olho uma situação como essa, eu acho que eu tenho mais medo dela do que da outra paciente sindrômica, né? De como é que eu vou intervir, como é que eu vou atuar nessa paciente. Então, isso a gente só vai conseguir conhecendo o nosso paciente e conhecer o nosso procedimento. Quando você olha uma mucocele como essa e você vai executar, você sabe que é uma incisãozinha, que você vai divulsionar, que você vai suturar, você sabe que você vai conseguir executar ele com anestesia local sem problema algum. Você olha um dente como esse, que tá aqui, ó. Esse é um premolar. Sabe de onde veio? Do outro lado. Então, você olha uma situação como essa, você sabe que se você não anestesiar bilateralmente, você não vai conseguir anestesia dessa polpa. Esse dente caminhou, né? Esse dente caminhou pelo osso. Ontem a gente teve uma live que a gente falou disso. O dente continua tendo força de erupção. Então, a gente fez uma incisão, né, descolamento, osteotomia, odontosecção e conseguimos fazer isso com anestesia bilateral. Se a gente faz uma anestesia unilateral, só de um lado, na hora da odontosecção, o paciente vai sentir dor, vai sentir incômodo. Uma frenectomia é uma cirurgia que eu consigo executar tranquilamente com anestesia local. Eu vou prender a língua do paciente, depois de eu ter anestesiado bilateralmente os nervos linguais. Eu vou proteger o soalho de boca com uma pinça hemostática para evitar qualquer laceração das carúnculas ali da sublingual. Eu vou vir com a minha lâmina de bisturi perpendicular à superfície que eu vou incisar e eu vou ter a divulsão dessa língua. Então, eu já vou ter a mobilidade lingual, eu vou fazer a divulsão das bordas dessa ferida e vou suturar. E eu consigo fazer isso sem nenhum problema. Mas e numa paciente de 4 anos de idade? Ele vai deixar eu fazer isso tudo que eu fiz? Ele vai deixar eu aprender? Ele vai deixar eu incisar? Ele vai deixar eu descolar? Ele não vai deixar eu fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso com anestesia geral. Porque senão a gente não tem o controle de comportamento e não tem técnica anestésica que resolva. Extremos de idade são considerados problemas sistemicamente comprometidos, pacientes comprometidos sistemicamente. Não porque ele seja sistemicamente comprometido, mas as idades, os extremos de idades precisam de cuidados especiais. Então, não tem como a gente começar a nossa aula, a gente já começou bastante tempo, né, pra você ver como é que eu enrolo, mas não adianta a gente começar se a gente não for falar da anamnese.
A nossa anamnese, ela tem que ser uma anamnese direcionada, ela tem que ser uma anamnese específica. Eu trabalhei numa universidade que tinham 26 páginas de anamnese. O aluno ficava, acho que 3 clínicas só para fazer anamnese, só para terminar a anamnese. Eram 26 páginas. Até preferências sexuais vinham escritas naquela página. Era uma coisa de louco. Então, não é para ser nem 8, nem um papelzinho escrito assim. Você tem algum problema? Não tem não? Ah, que bom. Nem 8, nem 80. Então, a gente precisa direcionar a nossa anamnese. Cirurgicamente falando, eu direciono para isso aí. Histórico de saúde, tratamento médico desse paciente atualmente, alergia se ele possui ou algum sangramento. Eu não vou direcionar essa anamnese para poder fazer um CPOD. Não vou. Não vou. Eu não vou fazer uma avaliação se tem cárie. O que tem cárie, qual que é cariado, se tem restauração, se não tem. Eu não vou fazer isso. Porque não é a minha área. Mas se for a sua, você tem que fazer. Se você tiver que fazer uma avaliação sobre bolsa periodontal, você vai fazer. Porque isso faz parte da sua anamnese. É assim que você vai conhecer esse seu paciente. O meu paciente, ele já vem de um dentista, ele já vem encaminhado. Então, eu já venho sabendo da condição bucal dele, através do dentista, e agora eu preciso obter informações para a minha área. E ela se baseia nesses 4 pilares, né, principais. Existe uma classificação que todos nós conhecemos, vocês já conhecem, que são chamadas classificações de ASA. A American Society of Anesthesiologists, eles sempre liberam, e a última agora foi em 2014, eu acho, se eu não me engano, mas não teve muita modificação, não. Mas o que eu trouxe para vocês? Porque normalmente a gente coloca assim, ASA 1 é saudável, ASA 2 não é sistêmica leve, ASA 3, né? O que é cada uma? O que entra na categoria? E foi isso que em 2014 eles fizeram. E eu trouxe para mostrar para vocês. Então, o ASA 1 é o paciente saudável. Eu sou saudável? Acho que sim. Eu acabei de fazer meus exames, acabou de sair meu resultado do PCR, não tenho Covid, eu não tomo nenhuma medicação, eu não sou obesa, eu não tenho. Então, eu me considero, não sou hipertensa, eu me considero uma paciente saudável. Eu atualmente sou uma paciente ASA 1. Mas, quando eu fizer 65 anos, eu posso ser assim ou até melhor do que eu estou, mas eu já sou um paciente ASA 2, pela minha idade. Pacientes ansiosos, eles são pacientes ASA 2. Eu tenho ansiedade, mas não no dentista. Todo mundo tem ansiedade, né, gente? A gente fica ansioso com a vida, mas não no dentista. Então, se a minha ansiedade é controlada, eu não entro no ASA 2. Mas se eu sou um paciente literalmente ansioso, que eu fico desconfortável, ele é um paciente ASA 2. Uma obesidade moderada é um paciente ASA 2. Os primeiros 2 trimestres da gravidez é um paciente ASA 2. Pacientes com hipertensão controlada com medicamento, mas professora está controlada, é um ASA 2. Diabetes do tipo 2, controladas com dieta ou medicamento, é um ASA 2. Desordens convulsivas, pacientes asmáticos, fumantes sem DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, anginas estáveis, história de infarto agudo do miocárdio há mais de 6 meses. São pacientes ASA 2. Pacientes ASA 3. São pacientes portadores de uma doença sistêmica severa, né, que limita as suas atividades. Então, a gente vai ter uma obesidade mórbida, o último trimestre de gravidez, a diabetes tipo 1, que é insulino dependente, a hipertensão arterial, que já vai sair da faixa controlável, né, angina do peito frequente após leves exercícios. Essa hipertensão arterial, gente, do ASA 3, é uma hipertensão arterial não controlada, tá? Se for controlada, passa a ser ASA 2. Angina do peito frequente após leves exercícios, insuficiência cardíaca congestiva, DPOC, episódios frequentes de convulsão ou crise asmática, pacientes que estão fazendo quimioterapia, hemofilia e infarto agudo do miocárdio, né? Há mais de 6 meses, mas que ainda apresentam alguns sintomas. Os pacientes ASA 3, eles são pacientes que devem ser atendidos em casos de urgência. Ou então com cuidados muito especiais, tá? Então, se você tem uma gestante no último trimestre de gravidez, você não vai resolver fazer a extração do siso incluso, que tá ótimo, sem nenhuma sintomatologia nela. Você não vai fazer isso, né? Você vai fazer em casos de urgência. Paciente do tipo 1 insulina dependente, ele vai ser insulina dependente pro resto da vida. Então, você vai ter que tratar ele mesmo urgente ou não, mas você vai precisar de cuidados especiais.
Pacientes hemofílicos não vão deixar de ser hemofílicos, mas eles vão estar sob controle. Então, esses detalhes são importantes da gente observar. Já o paciente asa 4 é aquela doença sistêmica extremamente severa, né? Severa, que é aquela dor no peito ou falta de ar, mesmo quando você está sentado ou sem atividade. Você não está se movimentando, você não está levantando e você está com dificuldade. Pacientes que acordam durante a noite com dor no peito ou falta de ar. Eles são pacientes considerados pacientes asa 4. Angina que piora, mesmo com medicação. História de infarto do miocárdio ou de acidente vascular encefálico nos últimos 6 meses. Pressão maior do que 200 ou 100 miligramas de mercúrio. E nesses pacientes que necessitam de oxigênio suplementar. Esses pacientes não podem ser atendidos no consultório. Primeiro, que eles não podem ser feitos nenhum procedimento que não sejam emergenciais. Segundo, eles não podem ser atendidos sem uma monitorização hospitalar. Você precisa levar eles para o ambiente hospitalar. E você pode levar eles para o ambiente hospitalar. Lá no Instagram tem uma sequência de IGTVs que eu faço com a Marina, que trabalha comigo, que é a Hora do Café. São 5 vídeos curtos, de 10, 15 minutos, mostrando como é que a gente faz para levar um paciente da casa dele ao hospital, operar ou fazer qualquer procedimento clínico e depois dar alta nele. Então, é para esses pacientes que você vai fazer isso. Mas eu quero fazer, professor, uma limpeza nesse paciente. É assim que você vai fazer. É só seguir a sequência que você vê lá. No paciente asa 5, é um paciente que está em fase terminal. É um paciente com doença renal hepática ou infecciosa em estágio final, paciente em câncer final. São pacientes que você vai fazer o que a gente chama de cuidados paliativos. Você vai dar uma qualidade de sobrevida, uma qualidade de morte para aquele paciente. Então, são pacientes, por exemplo, que a gente pode fazer laser terapia para poder tratar mucosite, mas a gente não faz mais nenhuma intervenção nesse tipo de paciente porque já não é mais o objetivo principal. E o paciente asa 6 é o paciente que está com morte cerebral declarada, que na maioria das vezes está esperando para o transplante de órgãos, né? Para doação. Coletar os sinais vitais. Eu não vou ficar aqui detalhando como a gente coleta, mas eu trouxe um artigo muito antigo que provavelmente vocês não tinham nem pensado em nascer nessa época, porque é de 1980, vocês devem ser de 90 e tantos. Então, esse é um artigo muito antigo, mas é muito atual. Que eles falam o seguinte, que para você averiguar os sinais vitais de um paciente, você demora 6 minutos. Gente, vocês têm ideia do que são 6 minutos? 6 minutos é muito pouco. 6 minutos é muito pouco. Em 6 minutos você consegue aferir os sinais vitais. Então, e isso de 80, tá? Hoje em dia deve ser mais rápido que isso. Isso em 1980. Hoje em dia deve ser uns 2 minutos. Porque a gente está com uma tecnologia muito melhor, né? Então, para a gente avaliar os nossos sinais vitais, o nosso objetivo na avaliação é que você se obrigue a fazer isso em todas as consultas. Antes de cada procedimento, você vai aferir a pressão arterial, a frequência cardíaca, respiratória e agora, hoje em dia, a temperatura. Para a gente poder observar e anotar no prontuário clínico. Você pode solicitar para que a sua funcionária, quando vocês se formarem, ou você pode solicitar para a sua dupla na faculdade, façam isso. Essa é um aparelhinho de pressão de pulso ou de braço, você tem várias opções, que você compra, eu acho que custa 200 e poucos reais, você pode comprar no Mercado Livre, desde que ele tenha o selo do Inmetro, né, que seja correto, e que você constantemente troque a pilha, né, também é importante você trocar a pilha, senão também não funciona. Então, quando a gente olha esse aparelho, você vai apertar esse botãozinho vermelho e ele já vai te dar a pressão arterial e o pulso. Então, gente, isso demora nem 1 minuto para fazer isso. Depois disso, você vai fazer a temperatura com aquela maquininha que a gente coloca no pulso e a frequência respiratória, que você vai fazer através da observação. E você vai anotar tudo isso na ficha do paciente, naquela consulta que ele foi, e você já tem uma segurança, uma tranquilidade naquele atendimento. Ah, professora, mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Sim, mas o coração do paciente sente. Pode não ser o seu coração, mas o dele sente. Então, se por acaso você identifica e diagnostica que aquela pressão arterial não está boa, você ainda consegue dar uma orientação para aquele paciente, procure alguém e se trate. Porque muitas das vezes, quando a gente tem de pacientes carentes, gente, e a gente vê muito isso na UF, o paciente ele não tem oportunidade de ser avaliado, né? Ele não tem as chances de ser medido uma pressão arterial dele.
Então, é praticamente um favor que você está fazendo, não só para você, mas para ele, para orientar, para ajudar, para auxiliar, né? Em relação às alterações sistêmicas, a gente tem muitas e a gente vai ver lá na frente. Mas eu trouxe essas aqui, essas que a gente vai falar mais lá na frente, quando a gente estiver falando da escolha dos anestésicos locais para elas. Associada a isso, ainda tem para gestantes, tá? A gente vai falar como é que a gente escolhe isso. Então, conhecer o nosso procedimento, saber o que a gente vai fazer. Então, se você vai fazer uma extração de terceiro molar, você precisa conhecer a anatomia, você precisa saber que o nervo lingual passa ali atrás, você precisa saber descolar aquele osso, fazer uma boa osteotomia, para que você consiga um bom resultado. Ai, gente, desculpa. Fica uma barulheira, né? Para que você possa descolar de forma eficiente, sem sangramento, sem laceração, com controle de comportamento desse paciente. Para que você possa executar uma osteotomia, fazer uma boa osteotomia, usar materiais estéreis, fazer uma odontosecção, né? Então a gente faz uma osteotomia, faz uma área, um campo limpo, sem sangramento, sem laceração, sem osso exposto, no sentido de espícula. Realizar uma boa odontosecção, né? Com a sua bracasecria, uma odontosecção correta daquela coroa, conseguir remover a coroa completamente, né? Você conhece o procedimento, você está conhecendo passo a passo, você está sabendo a técnica, você se planejou. As chances de você ter um problema com esse paciente é muito menor. E você finaliza esse procedimento com uma boa sutura, com uma boa lavagem, com uma boa irrigação. Então, gente, número 2, conhecer o seu procedimento. Planejar a sua estratégia de atendimento para aquele paciente. Anote no papel. Toda vez que eu vou fazer uma cirurgia um pouco mais complexa, eu pego um papel em branco, pego um papel, okay? E eu anoto item por item do que eu vou fazer. Então, o paciente vai chegar, eu vou aferir a pressão, vou ver se, por exemplo, vou fazer uma cirurgia de implante, vou ver se o guia cirúrgico está encaixando, eu vejo se foi removida a prótese provisória, eu vejo se tem confiro os enxertos, separo esses enxertos, coloco o implante que eu escolhi, vejo se o motor está tudo direitinho, se está tudo estéreo, deixo um outro motor de stand-by, se por acaso acontecer um problema. Então, eu coloco tudo no papel. Façam isso. Você vai ver que a vida de vocês, vai melhorar muito. No início da preguiça. Mas depois que você se acostumar, vai melhorar muito. E aí a gente vai entrar na anestesiologia mesmo, né? Que é o nosso assunto hoje. Então, a gente conhece a anatomia, a gente sabe o procedimento, a gente conhece a anese, conhecemos o nosso paciente, a gente conhece o procedimento que a gente vai fazer. Agora, o que eu vou escolher? Eu preciso conhecer. Então, a solução anestésica ideal, ela deveria ser assim. Não ser irritante, ter baixa toxicidade, ser reversível, não causar injúria nervosa, ser eficaz, baixo período de latência, duração adequada para o procedimento, capacidade de biotransformação, não ser alérgico, ser estéril ou passível de esterilização. Então, esse é o anestésico ideal, né? Essa é a solução anestésica que deveríamos ter. Mas nem sempre assim. A gente tem, todos os nossos anestésicos têm uma taxa de toxicidade, alguns são mais irritantes do que outros, né? Você sabe que alguns vão ter capacidade de biotransformação diferentes de outros, né? Então, você tem que avaliar. O seu instrumental é fundamental. Não adianta você tentar anestesiar um paciente sem uma carpule com refluxo. Refluxo é um caninho que você tem interno dentro da sua carpule. Claro que existem carpules que são por arpão, mas elas não são práticas, não vale a pena. E sim, você troca a sua carpule. Mas para você trocar carpule, na hora de você comprar, você tem que olhar para ver se ela tem isso. Porque às vezes a dental vende para você e como você não conhece, você não sabe ainda comprar, você não tem familiaridade com esse material, você às vezes esquece. E o refluxo, ele serve e para pacientes medicamente comprometidos, para todos é fundamental, mas para esses pacientes é tipo um crime se você não utilizar uma seringa com carpule. Porque a seringa com carpule, ela faz com que se você estiver dentro de um vaso, você vai fazer uma pressão negativa no êmbolo e esse pininho vai
empurrar negativamente. Quando você soltar, o sangue vai para dentro do seu tubete. Então, você vai conseguir observar dentro do tubete a presença do sangue. E aí você sabe que você está dentro de um vaso sanguíneo, você vai remover essa carpulha do lugar, essa agulha, e posicionar numa nova local. Professora, mas eu morro de medo de fazer um refluxo. Fazer um refluxo quer dizer que você está ok, quer dizer que você está na posição correta, quer dizer que você acertou exatamente o ângulo. Porque a gente tem sempre um feixe vascular nervoso. Claro que não é sempre, a gente tem alguns nervos que não são, mas os nervos principais que causam os refluxos, a gente tem um feixe vascular nervoso. Então, isso é muito importante, isso é muito bom para você descobrir. Quer dizer que você está assertivo na sua técnica anestésica. Em relação à escolha do anestésico, gente, existe uma dúvida muito grande. As pessoas perguntam: mas eu prefiro usar anestésico sem vaso, porque anestésico com vaso eu fico com muito medo, existem muitos casos de alergia, realmente existe casos de alergia, o conservante do anestésico local, né, que tem vasoconstritor, mas hoje em dia são alergias raras, não são comuns, tá? São alergias raras, elas existem, mas são alergias raras. Mas por que eu prefiro anestésico com vaso? E essa é uma pergunta que me fazem com frequência. Porque o anestésico sem vaso é assim, ó, você deposita e ele começa já a ser absorvido pelo vaso sanguíneo, principalmente pela artéria. Então, você deposita o anestésico e ele já é absorvido. Esses são os vídeos do livro do professor Malamed, tá? Ele é muito bom. Já quando você tem adrenalina, você tem uma constricção desse vaso, da musculatura, e a absorção ela é mais lenta. E o que isso faz? Isso faz com que você tenha uma durabilidade maior do seu anestésico local. Então, ele dura muito mais tempo, né, ali naquela região. E você tem muito mais segurança, porque você tem uma menor chance de superdosagem. Então, o uso do vasoconstritor, da epinefrina, da adrenalina que causa isso, ela não é para a gente ficar assustado, não é para a gente ficar desesperado. A gente só tem que saber utilizar e, de preferência, utilizar sempre. Quando você vai escolher um anestésico local, se você escolhe um anestésico sem vaso, você tem que controlar claramente o seu tempo de anestesia, porque um anestésico sem vaso, ele é muito rapidamente absorvido. Então, a dor que o paciente sente, o desconforto, libera muito mais adrenalina do que o anestésico que você usa. E para casos de cirurgia nem se fala, porque o sangramento que você tem ali na região é muito intenso. Então, dentro da nossa solução anestésica, a gente tem o sal anestésico, o cloreto de sódio, que é a água, né, o soro, e água destilada. A gente vai ter um vasoconstrictor ou não, e aí tem um preservativo desse vasoconstrictor, que pode ser o metilparabeno ou bisulfito de sódio. Então, isso depende dos anestésicos. Em relação aos sais anestésicos, eu não vou ficar falando aqui do mecanismo de ação praticamente de cada um deles, né, detalhadamente, e nem como eles atuam, mas a gente sabe que eles são sais anestésicos e para eles entrarem e fazerem a sua função, eles têm que se dissociar em ácido e base, e a base é que atravessa a membrana e faz a interrupção dos canais para você impedir a transmissão nervosa. Por isso que num ambiente, por exemplo, com muitos ácidos, um ambiente infeccioso, um ambiente com pus, uma das razões da anestesia não funcionar é que você não consegue essa dissociação. Porque quando dissocia, tem muito hidrogênio livre, você vai novamente se unindo. Então, essa é uma das razões que a gente tem. Claro que tem outras alterações anatômicas, né, e outros detalhes, mas essa é uma das razões. Então, existem vários tipos de sais anestésicos, desde sais com ácido paraminobenzoico, como procaína, cloroprocaína, propoxicaína, ésteres, né, com ácido benzoico, como butacaína, cocaína. Mas assim, gente, eu já aviso a vocês, de todos esses aí, o que a gente tem para uso é a benzocaína e para uso tópico. Cocaína é um anestésico, já foi usado durante muitos anos como anestésico, né, antigamente. Hoje em dia, claro que não, e ninguém vai se submeter a nenhum desses. E o que a gente usa com maior frequência são os sais do tipo amida. A gente tem aqui no Brasil articaína, bupivacaína, lidocaína, mepivacaína e prilocaína. De bucaína e etidocaína, a gente ainda não tem como forma de anestésicos locais.
apresentação aqui no Brasil nos nossos tubetes para anestesia, tá? Como é que eu escolho esse sal anestésico? Eu escolho baseado na duração do controle da dor, então quanto tempo que eu quero, o desconforto pós-operatório, então se eu sei que esse paciente fez uma cirurgia muito grande e ele precisa ter um tempo anestésico maior, a gente escolhe um anestésico que vai durar muito tempo. Possibilidade de automutilação já é o contrário. A gente escolhe um sal anestésico com uma duração curta, para que esse paciente não possa correr o risco de se automutilar. Como assim, professora? Crianças são uma delas. Além de crianças, a gente pode escolher pacientes especiais que vão fazer intervenções, por exemplo, no centro cirúrgico, né? Que você vai fazer um anestésico local ali, mas que você quer que dure pouco. Então, você pode fazer, por exemplo, um anestésico sem vaso, porque no centro cirúrgico a gente tem um controle do sangramento. Então, a gente consegue fazer um anestésico sem vaso que vai durar pouco tempo para que ele não se machuque, né? E em relação à saúde do paciente, a gente precisa escolher um anestésico baseado no quadro clínico que aquele paciente apresenta. Em relação à seleção do vasoconstrictor, eu quero duração do procedimento, então quando eu tenho vasoconstrictor, eu tenho maior duração. Necessidade de hemostasia, então se eu preciso de hemostasia, eu tenho que escolher um vasoconstrictor e um vasoconstrictor bom, porque tem vasoconstrictores que não vão me dar a hemostasia. E a condição sistêmica do paciente, novamente aparecendo aqui pra gente, né? Então, o ideal é que ela seja como nós conversamos, todas essas capacidades, né? É o ideal, que todas elas sejam desse jeito. Os principais anestésicos que nós temos vão ser a adrenalina, a felipressina, a levonorefrina, noradrenalina e felipressina. O que a gente vai ter no mercado hoje em dia? Adrenalina, felipressina, noradrenalina. Fenilefrina eu encontro, mas nem com tanta frequência. A levonorefrina eu não encontro com frequência. Mas esses outros a gente vai encontrar, tá? A adrenalina. A adrenalina, ela permite o aumento das pressões sistólicas e diastólicas, aumento do volume sistólico, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração e aumento do consumo de oxigênio para o miocárdio. Parece intenso, né? Você olha e fala assim, caramba, mas a gente usa dosagens de adrenalina muito pequena. Para você ter uma ideia de como são pequenas essas dosagens para um paciente asa 1 e asa 2, o cálculo que a gente faz de adrenalina é de 0,2 miligramas por consulta. Isso quer dizer que você pode usar 11,11 tubetes de adrenalina 1 para 100 mil. Existe ainda adrenalina 1 para 200 mil. Ela não é tão vendida, mas existe e ela não tem alteração na concentração sanguínea de hemostasia. Ela não tem alteração para hemostasia em relação a 1 para 100 mil. Né? Então, a gente já consegue observar que você pode usar com muita segurança. Se você pode usar 11 tubetes. Então, o paciente asa 3 e asa 4, eu já reduzo muito. Olha como a gente tem um pico de redução grande. Olha como é que a gente sai de uma doença sistêmica controlada para uma doença sistêmica grave e muito grave. Então, eu já tenho agora a dosagem de adrenalina para 0,04. O máximo que eu vou poder são 2 tubetes, a gente vai fazer o cálculo para ver isso, tá? Em relação ao sal anestésico, a gente tem a lidocaína, que tem um metabolismo pelo fígado, uma excreção renal. Ela tem uma propriedade vasodilatadora menor do que a procaína e maior do que a prilocaína e mepivacaína. Essa frase quer me dizer o quê? Nunca escolherei lidocaína sem vaso. Porque se eu escolher lidocaína sem vaso, eu vou ter uma anestesia pulpar de 5 a 10 minutos. É muito pouco. Eu vou te falar que nem isso é. Em tecido mole de 60 a 120, de jeito nenhum. Muito menos. Muito menos. Apesar de ter uma ação rápida de 2 a 3 minutos, ela sem vaso não tem utilidade nenhuma. Por quê? Porque existe a mepivacaína sem vaso, que tem uma propriedade vasodilatadora menor do que a lidocaína. Né? A procaína a gente não usa mais, que ela é um éster, né? Ela não é uma amida. Já com a duração da analgesia com vaso, ela vai de 60 minutos pulpar e para tecido mole de 3 a 5 horas. O que isso quer me dizer, gente? Que lidocaína é um ótimo anestésico local e ela ainda tem uma propriedade, a lidocaína ainda tem uma propriedade anti-arrítmica.
A gente usa muito lidocaína com anestesia geral quando o paciente começa a fazer arritmia cardíaca. E aí são doses e doses e doses venosas de lidocaína, para quando o paciente faz arritmia cardíaca. Então, ela já tem uma vantagem. Então, eu não preciso esconder para vocês que vai ser meu anestésico de escolha, lidocaína com adrenalina 1/100 mil, tá? E aí a gente vai para a mepivacaína. A mepivacaína também é ótima. Ela tem um metabolismo no fígado, ela tem uma excreção renal, ela tem uma propriedade vasodilatadora, ligeiramente vasodilatadora. Então, para pacientes cardiopatas graves ou com contraindicação de usar vasoconstritor, é a indicação a mepivacaína sem vaso, a 3%. Então, olha que mágico isso, né? Então, já tem aí, ó, pacientes cardiopatas graves ou que alguém tem contraindicação de utilizar o vasoconstrictor, a gente vai fazer a mepivacaína 3%. Início de ação também super rápido. Em relação à analgesia sem vaso, a gente tem uma boa duração. Claro que eu vou ter que subdividir os procedimentos. Eu não vou conseguir fazer procedimentos de uma vez só. Então, eu subdivido as extrações, se eu for fazer mais de uma extração em quadrantes separados. Mas o que eu posso dizer é que tem uma boa duração. Eu não vou ter controle de sangramento. Então, para um paciente cardiopata grave ou que tem uma contraindicação de usar o vasoconstrictor e eu preciso utilizar a mepivacaína sem vaso para fazer uma cirurgia, eu vou ter materiais específicos para fazer um bom controle de hemorragia. Como, por exemplo, Hemospon, que vai ajudar, né? Surgicel, Gelfoam, são substâncias, algumas químicas, outras apenas colágeno, que vão me ajudar a manter aquele coágulo e a hemostasia no local, né? Duração de analgesia com vaso, a gente tem em torno de 45 a 60 e em tecido mole de 2 a 4 horas. Prilocaína. A prilocaína é um ótimo anestésico. Eu não vejo nenhum problema de usar a prilocaína. Eu gosto da prilocaína. Ela tem um metabolismo diferenciado, ela tem um metabolismo em fígado e pulmão, então você não tem uma sobrecarga tão grande do fígado, né? Mas em compensação em pacientes que têm alterações pulmonares, ela é contraindicada. Ela faz uma excreção renal, então ela faz excreção renal. Tem um início de ação de 2 a 4 minutos, tem uma propriedade vasodilatadora maior do que a da mepivacaína, mas menor do que a da lidocaína, então eu fico ali, ó, naquele meio tempo. Então eu posso usar a prilocaína sem vaso também, mas se a mepivacaína é melhor, eu vou dar preferência para a mepivacaína. Qual a minha preferência? Por que eu não uso a prilocaína com tanta frequência? Porque eu não tenho estudos muito precisos sobre a prilocaína em relação à metahemoglobinemia. Então, para pacientes com alterações de anemia, tudo isso, eu posso ter algumas alterações e causar metohemoglobinemia. Então, eu prefiro não utilizar esse anestésico, tá? Em relação à analgesia com vaso, o que eu observo? Analgesia com vaso, eu vou ter em torno de 60 a 90 minutos, que é muito bom, muito bom. E o que eu encontro em relação a vasoconstrictor de um anestésico que eu gosto, que é o anestésico da DFL, que é a minha escolha, é que eu só encontro a prilocaína com felipressina. Eu não encontro a prilocaína com adrenalina. Então, quando eu encontrei, ela é em tubete de plástico, então não é a minha preferência. Eu não utilizo, eu não gosto de tubete de plástico. É difícil de deslizar, causa mais dor, eu não consigo ver a imagem do componente interno. E, então, não é a minha escolha a prilocaína. Mas eu acho que é válido ter no consultório. Bupivacaína. Ela tem um metabolismo no fígado, uma excreção renal, tem uma propriedade vasodilatadora maior do que a lidocaína. Não temos ela sem vaso, temos ela apenas com vaso. Por quê? Porque a bupivacaína, ela tem uma ligação cardíaca intensa, muito intensa, que quando o paciente venha fazer uma sobredosagem, né, uma superdosagem, uma alteração, é quase irreversível a união que você tem cardíaca, né? Então, a gente não utiliza a bupivacaína em nenhuma situação. Apesar de para gestantes ela apresentar pela FDA
uma categoria lá de medicamentos que pode ser usado, mas a gente não usa de jeito nenhum. Eu gosto da bupivacaína, mas eu uso bupivacaína em ambiente hospitalar, quando eu quero uma duração da anestesia por mais tempo. Então, quando eu sei que meu procedimento foi grande, doloroso, e eu quero ter um tempo de anestesia prolongado para ele, eu faço bupivacaína no ambiente hospitalar. No consultório, não vejo necessidade, tá? Gosto muito da articaína. A articaína ela tem um metabolismo no fígado, tem uma excreção renal, tem uma propriedade vasodilatadora igualzinha da lidocaína. A gente encontra ela também só com vasoconstrictor, a infiltração de 1 a 2 minutos, 2 a 3 minutos, né? E dura muito tempo, em pulpar de 150, 180, tem sido mole bastante, que não é nem descrito. Então, ela é muito boa. Eu gosto da articaína porque ela tem uma capacidade de propagação óssea muito grande, porque ela é hidrofílica, né? Ela tem uma atração por água, então ela consegue penetrar nas estruturas ósseas de forma melhor, de uma forma que às vezes você anestesia vestibular, você não precisa anestesiar o palato. Mas ela tem relatos de metemoglobinemia também, então a gente precisa ter um cuidado no uso dela, tá? As doses máximas, elas são essas doses que a gente observa, né? De lidocaína 4,4, 300 miligramas. Se você for olhar o Malamed, eles têm uma dosagem um pouco maior, tá, gente? Do que essa dosagem. Essas dosagens são as dosagens do Malamed antigo e do nosso livro. Mas eu já digo para vocês, respeitem essas doses que vai ser difícil vocês errarem, tá? Então, mepivacaína a mesma coisa, articaína 7, prilocaína 6, bupivacaína 1,3 e as dosagens máximas independente do peso. Adrenalina a gente já viu, né? E aí, né? Como é que a gente calcula essa dose? Como é que eu vou imaginar o que eu vou fazer? Então, eu vou calcular baseado no peso do meu paciente, na concentração de cada anestésico no meu tubete, na concentração de cada vasoconstrictor no tubete e na dosagem máxima de miligrama por quilograma ou por consulta, como é feito no vasoconstrictor. Esse cálculo ele vai depender tanto do sal quanto do vaso. Então, se você quiser no início, façam os dois cálculos. Eu já digo que o da adrenalina já é o mesmo, né? Porque a adrenalina é por consulta, então vai ser fixo, 11,11 ou então 2 tubetes. Então vai ser basicamente fixo. Mas o sal vai variar e esse daí você tem que calcular da melhor forma possível, tá? Então vamos fazer o cálculo. Também tenho um IGTV lá com esse cálculo, então se por acaso vocês não conseguirem acompanhar, olhem lá no IGTV que lá vai estar direitinho a descrição desse cálculo anestésico, tá? O paciente tem 70 quilos. A dose máxima que você vai usar é 4,4 miligramas por quilograma ou 300 miligramas no máximo. Por quê? Poxa, professor, o paciente pesa 180 quilos. O paciente que pesa 180 quilos, aquilo é gordura. A gordura absorve e depois recircula. Você faz superdosagem. Ele não tem 180 quilos porque ele é saudável e grande. Ninguém é grande o suficiente para ser saudável com 180 quilos. Então, o paciente médio que a gente tem são pacientes de 70 quilos. Então, primeiro a gente vai calcular esse sal, depois a gente calcula o vaso. 2%, gente, são 2 gramas em 100 ml. Sempre. E se eu tiver lido Coca-Cola a 2%? Vão ser 2 gramas em 100 ml. Isso é fixo, isso é matemática. Então, vão ser 2.000 miligramas por 100 ml. Então, em cada ml, eu tenho 20 miligramas de lidocaína. Então, quando eu olho 2%, eu sei que em cada tubete de lidocaína, eu tenho 20 miligramas por ml. Só que, claro, né? A indústria farmacêutica não poderia fazer um tubete com 2 ml ou com 1. Ela fez com 1,8. Então, você tem que calcular dentro do tubete. Então, se cada ml tem 20 miligramas, como está aqui, eu sei, com uma regra de X, que eu quero calcular para 1,8. Então, X está para 1, assim como 20 está para 1,8. Isso vão dar 36 miligramas. Então, gente, em cada tubete de lidocaína 2%, eu tenho 36 miligramas. Em cada tubete de Coca-Cola a 2%, eu tenho 36 miligramas. Em cada tubete de dipirona a 2%, eu tenho 36 miligramas, ok? Paciente de 70 quilos, eu vou pegar os 70 e multiplicar por 4,4. Quando eu faço esse cálculo, dá 308.
Mas você lembra, o máximo que a gente pode são 300. Então, eu vou no peso para eu poder tentar excluir os mais levinhos, né? Fazer um cálculo para os mais leves. E a partir de 70, minha filha, tudo a mesma coisa, 300 miligramas. Então, um tubete tem 36 miligramas. Quanto que vai ter? Quantos tubetes eu vou precisar para complementar e chegar a 300 miligramas, né? Se eu já tenho 36 em cada tubete, então eu vou ter um tubete, 2 tubetes, 3 tubetes. Então, vamos contando, 36, 33, 36. Quanto que vai dar isso? 8,33 tubetes. Como a gente tem 8,33, o nosso resultado final vão ser 8 tubetes. Então, gente, eu já digo para vocês, por consulta num paciente de 70 quilos para cima, eu nunca vou ultrapassar mais do que 8 tubetes, dependendo do sal anestésico. Nunca. Nunca. Não tem como. Então, meu máximo que eu vou chegar em pacientes acima de 70 quilos são 8 tubetes. Abaixo de 70 quilos, aí eu vou fazer o cálculo. Se forem 50 quilos, 20 quilos, 30 quilos, eu vou fazer o cálculo desse anestésico. E já o cálculo do vasoconstrictor, como é que a gente vai fazer? Então, vamos pegar a adrenalina, 1 para 100 mil. 1 para 100 mil é 1 grama em 100 mil ml. 100 miligramas em 100 mil ml, certo? 100 miligramas em 100 mil ml, quanto que eu vou ter por ml? Então, eu vou ter um 1 e um X. Quanto que eu vou ter isso? Isso vai dar 0,01 miligramas por ml. Só que como nós falamos, o nosso tubete não tem 1 ml, tem 1,8. Então, 0,01 miligrama tem em 1 ml, quantos miligramas eu vou ter em 1,8 ml? Então, eu vou ter 0,018 miligramas. Então, dessa forma, por consulta, pode ser administrada em relação à adrenalina um tubete 0,018 para um paciente saudável, que a gente sabe que esse cálculo é 0,2 miligramas, eu vou ter 11,11 tubetes. Se esse paciente for o paciente asa 3 e asa 4, esse 0,2 passa a ser 0,04. E aí eu vou ter o meu cálculo final de 2 tubetes, certo? Então, em relação a essas doenças sistêmicas e as interações medicamentosas, para trazer um pouquinho disso, en passant para vocês, eu preciso me preocupar com as medicações que esses pacientes medicamente comprometidos eles tomam, porque eles têm interferência nas minhas doses anestésicas. Por exemplo, eu tenho interação farmacocinéticas, farmacodinâmicas, interações de efeito, farmacêuticas. São diversos tipos de interações que a gente não vem falar. Não vou ficar falando de cada uma dessas para vocês. Mas é só para mostrar para vocês que elas existem e eu preciso entender. Cimetidina, por exemplo, é uma medicação que faz controle para dor estomacal. Não é muito utilizada, mas ela faz uma interação com a lidocaína. Ela promove um aumento da meia-vida da lidocaína. Então, se o paciente chega para você e fala, eu faço uso de cimetidina, o que eu vou fazer? Eu posso fazer mepivacaína com vaso, eu posso fazer mepivacaína sem vaso, eu posso fazer prilocaína, mas eu vou preferir não usar a lidocaína, porque eu aumento as minhas chances de superdosagem. Mas se eu for usar a lidocaína, eu tenho que reduzir essa dose. Como? Eu não consigo calcular. Eu não sei, não tem cálculo para isso, né? Para interação medicamentosa. Eu só sei que eu tenho que reduzir essa dose. Então, se eu tiver que reduzir de uma forma que vai comprometer o meu procedimento, eu tenho outras opções de anestésicos que eu posso escolher, tá? Sulfonamidas e ésteres. A gente não usa mais o éster, né? A gente não usa. Mas benzocaína, butacaína, procaína, eles são derivados do ácido aminobenzoico. Então, quando você usa, por exemplo, benzocaína e o paciente está fazendo sulfonamida, eu sei que é um anestésico tópico ali, mas você pode vir a ter uma diminuição do efeito das sulfonamidas, né? E aí esse antibiótico não vai ter uma função tão ideal, porque os dois são derivados desse para-aminobenzoico. As sulfonamidas, elas vão competir com esse ácido para-aminobenzoico do micro-organismo, mas se você usa benzocaína, que tem muito ácido para-aminobenzoico, você vai ter muito mais disponibilidade desse ácido do que das sulfonamidas e você pode alterar o efeito desse antibiótico.
Com interações adrenalina, a gente tem diversos. Então, beta-bloqueadores, como por exemplo o propanolol, antidepressivos, inibidores de monoaminoxidase, que também é um antidepressivo, fenotiazínicos também, cocaína, hormônios da tireoide, anestesia geral. Então, tudo isso tem interação com a adrenalina. Então, você precisa entender. Para isso, existe um quadro. Eu gosto muito desse quadro, esse quadro é do nosso livro. Então, façam uma foto, façam um print dessa tela, que eles mostram a taxa de significância das possíveis interações medicamentosas. O número 1 é o que tem maior interação. O número 5 é o que tem menor interação. Então, vasos constrictores e antidepressivos tricíclicos, ó, a interação é grande com a adrenalina. Então, você pode observar efeitos simpático-miméticos. Então, a adrenalina tem que ser usada com precaução. Mas você pode causar taquicardia, batimentos cardíacos alterados, né, que é a taquicardia, pressão arterial, tudo isso. Vasoconstrictor com antagonistas beta-adrenérgicos não seletivos. Gente, professora, mas como é que eu vou saber isso? Na bula, gente. Quando o paciente colocar lá o medicamento, você vai pegar o Google e vai pesquisar. Você sabe que você pode ter hipertensão, reações cardíacas possíveis com vasoconstrictor. Você tem que utilizar com restrições, não é proibido, mas você tem que utilizar. Vasos constrictores com anestesia geral. Você também tem um aumento e pode causar arritmias. A gente tem que avisar o anestesista antes de fazer essa anestesia. Pacientes que fazem uso de cocaína, a gente não deve utilizar e atender esse paciente com pelo menos um intervalo menor de 24 horas. Tem que ser maior do que 24 horas, tá? Porque senão a gente tem arritmias e hipertensão. Já o vasoconstrictor e o fenotiazínico, aí a taxa já cai para 4. Você observa uma possível hipotensão, o vasoconstrictor ele tem que ser usado com precaução, mas você sabe que as chances são pequenas. Já com o hormônio da tireoide, a mesma coisa. Então, as alterações podem ser observadas, você usa com precaução, nada muito agressivo. E com a IMAL, que a gente chama, né, que é os inibidores de monoaminoxidase, a gente não observa grandes reações, né, que existem relatos na literatura, mas a gente não tem reações, tá? Então, isso é a base para esse nosso conhecimento. Para finalizar os nossos assuntos anestésicos em si, né, e concluir a nossa aula, a gente tem que lembrar das nossas técnicas anestésicas. Não adianta nada, gente, eu escolher um bom anestésico, escolher saber anamnese e não saber fazer uma técnica anestésica. Não vamos ficar aqui falando de técnica, porque é uma outra aula. Aí o Bruno me chama para um outro momento. Mas as técnicas anestésicas, elas têm que partir desse princípio, elas têm que ser atraumáticas, você tem que tensionar o tecido, você tem que infiltrar lentamente, esse bisel tem que ser voltado para o osso, porque esse momento é o primeiro contato que o paciente está tendo com você naquele ato cirúrgico ou clínico. Então, se você já causa um desconforto para ele naquele início, o procedimento inteiro vai ficar meio ansioso, né? O paciente já faz um pico de pressão ali na anestesia, antes de você colocar a adrenalina, porque já sentiu dor, porque já incomodou. Então, aplicar um anestésico tópico com cuidado, com dedicação, tensionar esse tecido, infiltrar lentamente, isso é fundamental. Lembrar que a gente tem diversas técnicas anestésicas, escolher a melhor técnica anestésica que você consiga fazer com segurança, com tranquilidade e sem precisar fazer reinfiltrações. Lembrar que nós temos técnicas acessórias, como técnicas da tuberosidade alta, que você pode fazer na mesma direção da tuberosidade baixa, só que muito mais profundidade, e técnicas, por exemplo, como a de carreia, que a gente aborda pelo canal palatino, que apesar de ser uma técnica de difícil realização para quem não tem muito costume, muito controle, mas são técnicas muito boas, porque elas permitem uma anestesia do nervo maxilar completo, você usa menos anestésico e você tem uma anestesia da maxila inteira, de uma hemimaxila, né? Uma hemimaxila. Então, são técnicas que, dependendo do que você vai fazer, é uma boa opção. Você faz ela com bastante segurança. Em relação à mandíbula, a mesma coisa. A gente tem que saber escolher as nossas técnicas, saber que existem as técnicas básicas, lembrar que o osso da mandíbula, ele é um osso grosso, ele é um osso cortical, ele não tem a capacidade que a maxila tem das técnicas infiltrativas, então não adianta eu tentar fazer infiltração, encharcar vestibular, encharcar aquela área tentando fazer uma técnica infiltrativa, porque eu não vou conseguir. Eu vou precisar fazer uma boa técnica troncular. Lembrando que o alveolar inferior, o mentoniano,
Então, vamos lá, ó. Na técnica de Gall-Gates, por exemplo, né, que a gente olha... deixa eu só botar aqui, peraí. Na técnica de Gall-Gates, quando a gente vê uma situação como essa, eu sei que esse paciente, que ele chegou com esse aumento de volume, que precisa fazer uma cirurgia para poder descobrir que cisto é esse, para avaliar, para analisar, para fazer uma biópsia, um paciente como esse, eu consigo fazer muito bem pela técnica de Gall-Gates. É uma técnica aqui, ó, que eu direciono a minha agulha para a incisura sigmoide, que eu faço uma técnica do alveolar inferior mais alta, que me permite o depósito do anestésico nessa região e faz com que eu consiga um controle da hemimandíbula sem precisar usar uma quantidade exagerada de anestésico. Então, eu consegui nesse paciente, não é o ideal, claro, né, gente? Mas é um paciente carente, era o que a gente tinha para fornecer para ele. A gente fez uma biópsia prévia, depois do diagnóstico, que era um cisto odontogênico calcificante, um cisto de Gorlin. Depois desse momento, a gente foi lá e descolou 15 dias depois, né, que saiu o resultado da biópsia, o alveolar inferior. Então, esse daqui é o alveolar inferior e esse daqui é o mentoniano. Olha o alveolar inferior lá dentro. Então, olha o controle que eu consegui anestésico através de uma técnica do tipo Gall-Gates, né? Então, eu tenho que saber usar minha técnica. E uma outra técnica muito boa é a vasilonecnose, que é uma técnica que você faz com a boca fechada. Professora, mas para que eu quero uma técnica da boca fechada? Às vezes eu tenho um paciente com uma pericoronarite tão grande, que ele não consegue abertura de boca para eu conseguir fazer uma anestesia, pelo menos para eu higienizar, para eu limpar aquela área. Então, a técnica de vasilonecnose me permite que eu faça um alveolar inferior, ele vai ser anestesiado, ele vai sentir um desconforto e eu vou conseguir uma manipulação ali pequena. Se a abertura de boca dele estiver limitada por dor, nesse momento ele já vai ter uma melhora na abertura de boca e muitas vezes eu já consigo eliminar o elemento causador daquele processo. Se por acaso eu não conseguir eliminar, eu já tenho pelo menos uma melhora para a limpeza. Então, quais são as principais doenças sistêmicas e esses cuidados? E agora a gente vai finalizar a nossa aula, né? A gente falando sobre cada uma dessas doenças, os cuidados que a gente tem que ter e os meus anestésicos de escolha para cada uma delas, que vocês já devem saber, né? Então, durante o procedimento, o atendimento, isso é uma frase do nosso livro, que eu acho isso fundamental. Durante o atendimento odontológico ou após os procedimentos de aplicação de anestesia local, as condições de maior incidência são os episódios de síncope e de lipotímia, que nada mais são do que alterações psicossomáticas que resultam em vertigens e em tontura e podem evoluir para perda temporária de consciência. Então, de todas as complicações que a gente pode vir a ter no nosso consultório, essa é uma das complicações mais comuns. Gente, não tem santo que me diga que esse barulhinho é agradável. Esse barulho é insuportável, insuportável, né? Só de ouvir já tá me dando assim, ó, dá um nervosinho aqui, ó, já dá um nervosinho. E se imaginar ainda no nosso dente, é pior ainda. Então, eu preciso utilizar o protocolo de redução de ansiedade em todos os pacientes e principalmente nos pacientes medicamente comprometidos. Eu preciso utilizar esses métodos. Eu preciso fazer o não farmacológico sempre, que é conversar, tentar distrair esse paciente, evitar surpresas. Surpresas não são com 2 S, tá, gente? Foi errado. Evitar surpresas tipo, nossa, olha o sangue, tá sangrando, caiu. Você não pode fazer isso. Evitar barulhos desnecessários. Então, quando você tem um ambiente com muita gente conversando, aí entra sua secretária, entra não sei quem, aquilo incomoda muito aquele paciente. Pegar um instrumental, tacar um instrumental na bandeja, algumas vezes eu já vi aluno fazer isso, faz aquela barulheira. Isso é desnecessário. Manter o instrumental cirúrgico fora da vista do paciente, gente. Não existe isso de botar a seringa para o alto e jogar o líquido para cima, né? É bonito, é maneiro. Vou fazer uma foto para capa de formatura, assim. Gente, é só para isso que serve, para foto da capa do convite. Fora isso, não serve. O paciente se assusta. Essa imagem é uma imagem assustadora. Você com uma agulha para o alto, jogando aquela aguinha para o alto. É muito ruim. E anestesia de intensidade e duração suficiente. Isso já ajuda muito no seu protocolo de redução de ansiedade. E claro que a gente tem os métodos farmacológicos, que podem ser a sedação oral, venosa e até mesmo o óxido nitroso. Eu não coloquei o óxido nitroso aqui porque eu não utilizo muito para cirurgia, porque eu acho que o óxido nitroso ele já
ele faz a sua função, mas ele precisa de uma colaboração do paciente. Para um paciente cirúrgico é difícil para a gente conseguir. Só relembrando o nosso quadro. E pensar que essas doenças sistêmicas que se apresentam, elas precisam de uma comunicação com o médico do paciente. Então, você precisa conversar com o médico do paciente. Não adianta. Você precisa entrar em contato com ele e aí você precisa executar uma boa carta. Escrever para ele o que você vai fazer. Então, faça um print agora de novo. Então, esse é mais um print que vocês vão fazer. Porque isso daí vocês vão deixar guardados, num caderninho que vai ficar do lado de vocês até vocês aprenderem. Isso é como a gente escreve uma boa carta pedindo um risco cirúrgico, uma avaliação, uma orientação do médico responsável por aquele paciente. Então, vamos começar. Primeiro, o seu receituário tem que estar identificado, tem que estar com o nome, tem que estar com o endereço, tem que estar com seu CRO, tem que estar com tudo. Depois tem que ter as informações do paciente completa, tem que estar lá. Nome do paciente, idade, você tem que colocar. Você tem que escrever para quem que você quer mandar. Às vezes o paciente tem vários problemas de saúde, então não adianta você mandar só para o cardiologista. Você tem que mandar para o cardiologista, para o pneumologista, para o angiologista. Você tem que mandar para o alergista e para o cardiologista, para o pneumologista. Então você vai indicar para quem você quer. E aí vem o primeiro parágrafo. Então, você vai botar aos cuidados do doutor fulano de tal. Primeiro parágrafo. Motivo pelo qual o paciente procurou você em seu consultório. Paciente supracitado compareceu ao meu consultório para avaliação quanto à necessidade de exodontia dos terceiros molares. Após a avaliação clínica intra e extraoral, confirmamos a necessidade de exodontia dos 4 terceiros molares. Esse é o primeiro parágrafo. Paciente supracitado compareceu ao consultório para tratamento dentário de raspagens periodontais devido a... Então, para qualquer coisa, você vai escrever. No segundo parágrafo, você vai colocar todas as suas conclusões da anamnese. Então, gente, se você não tiver feito a anamnese boa, você não consegue fazer essa cartinha. Então, você vai colocar ali tudo que você observou. Observamos durante a anamnese que o paciente apresenta hipertensão arterial, alergia a 15 medicamentos, aí, o paciente faz uso disso. O paciente faz uso de anticoagulante. O paciente faz... Você vai colocar tudo que você observou ali. No terceiro parágrafo, você vai dizer o que você quer fazer com o seu paciente. O que você pretende realizar? De que forma você pretende realizar? Quais são as medicações que você vai utilizar? O tempo que o procedimento vai demorar? E se vai ter perda sanguínea? Porque todas essas informações vão determinar o que o médico vai falar para você ou não. Se você falar, olha, eu vou fazer com anestesia local, mas o paciente vai perder, tipo assim, acho que uns 500 ml de sangue. Ele vai falar, não está autorizado, você não vai fazer. Né? Eu estou falando uma coisa louca, não pode. O que você pretende? Então, iremos realizar a exodontia dos 4 terceiros molares no mesmo tempo cirúrgico, sob sedação venosa, com acompanhamento do médico anestesista, e utilizaremos essas e essas medicações, utilizaremos lidocaína com adrenalina, 1 para 100 mil, 4 ml. O tempo do procedimento será em torno de 40 minutos e a perda sanguínea insignificante. E no último parágrafo, você vai solicitar a avaliação do médico, a análise desse quadro e a liberação para a realização do procedimento. E aí assina e carimba. Gente, com uma carta dessa, pouco provável você receber como resposta a seguinte: favor não utilizar vasoconstrictor. Pouco provável. Porque quando você descreve isso, você está dizendo o que você vai fazer. Ele está entendendo que você sabe o que você vai fazer, que você se programou, que você se planejou. Então, ele tem segurança no seu procedimento e você vai ter segurança no procedimento que ele orientar você, tá? Claro que também tem médicos ruins e ele pode te responder isso de qualquer jeito. Aí não tem jeito. Aí a gente vai tentar ligar e se entender. Então, gente, sempre a gente tem que saber tratar o nosso paciente. A gente tem que ter condições de fazer uma ressuscitação. Isso tem que ser automático da nossa vida, né? A gente tem que ter treinamento. Então, a gente tem que, desde pequenininho, fazer ABCDE da vida, né? Fazer suporte básico de vida. A gente deveria, né, ter esse cuidado. A gente deveria ter essa informação. Por quê? Para que a gente possa saber usar o que a gente tem, saber usar a estrutura que a gente possui.
E se for o caso, decidir realizar uma sedação para controlar aquele paciente que já é medicamente comprometido, para trazer uma tranquilidade melhor para ele. Então, existem vários tipos de sedação, como a gente falou, existem várias indicações, então pacientes extremamente ansiosos, com fobias, pacientes e procedimentos que vão causar um certo grau de desconforto, pacientes com doenças de base, sob controle, como hipertensos e diabéticos, né? Pacientes que você sabe que os procedimentos são de baixa complexidade, que o tempo de duração vai ser menor do que 2 horas. Então, são procedimentos que têm indicações de você realizar. Existem protocolos de segurança que você tem que obedecer, você tem que ter no seu consultório toda uma estrutura de ressuscitação, de controle desse paciente, né? Eu oriento sempre a fazer as sedações venosas, por exemplo, com um médico anestesista. Se você for optar por fazer as sedações por via oral, você pode fazer sozinho no seu consultório, mas tenha os equipamentos de segurança, né? Para você saber escolher. A gente utiliza os benzodiazepínicos para fazer as sedações por via oral. Esses benzodiazepínicos tem 2 de preferências que a gente utiliza, que é o diazepam ou o midazolam, mas a nossa preferência mesmo é o midazolam, porque ele apresenta uma meia-vida curta, então quer dizer que o paciente ele se recupera mais rápido e, além disso, ele traz o que a gente chama de amnésia transitória, né? Então o paciente ele não lembra o que aconteceu naquele período. São medicações muito bem utilizadas. Se você utilizar com segurança, com tranquilidade, você consegue, mas você tem que ter cuidado, né? Porque tem doses recomendadas. Esse é um artigo muito bom também do Eduardo Dias de Andrade, que ele fala sobre a sedação consciente com benzodiazepínicos, né, na odontologia, as dosagens, os principais medicamentos, vale a pena dar uma lida, mas apresenta desvantagens. Por ele ser por via oral, você não sabe o quanto que o paciente absorveu, então nem sempre a sedação vai ser satisfatória, você pode achar que ele vai sedar demais e ele não sedou demais, você pode sedar demais enquanto você não queria sedar tanto. Tem pacientes que fazem reações paradoxais, que ao invés da sedação fazem uma excitação, né, que é pior. E existem casos que se fazem ressedação. Então, que esse medicamento ele fica recirculando e você pode ter a sedação novamente do paciente. A minha preferência é a sedação venosa. O que ele traz para a gente, né, é você conseguir, através da monitorização desse paciente, conseguir executar o procedimento com tranquilidade, com calma, com o paciente dormindo, relaxado, com amnésia. Então, essa é a minha preferência, essa é a minha escolha, mas você precisa também ter cuidados para executar isso. A gente não faz isso em todos os momentos. Então, a gente utiliza para procedimentos de médio porte, permite uma titulação, que é você ministrar essa droga aos poucos. Você pode fazer, por exemplo, propofol, benzodiazepínicos, opioides, sendo que alguns medicamentos não podem ser utilizados em ambientes de consultório e a gente vai falar deles. Então, a gente tem todos os equipamentos, as monitorizações, né, para realizar esse procedimento com segurança, oxigênio-terapia, e as drogas que a gente utiliza baseadas na nossa área de atuação e no que é preconizado é principalmente o midazolam e meperidina. Propofol e fentanil a gente deixa para usos restritos em ambientes hospitalares, tá? Existem critérios de altas, esses critérios têm que ser seguidos quando você faz a sedação e respeitados, tá? E no momento da alta, algumas instruções são importantes para esses pacientes. Ok, controlei ele, fiz uma boa anamnese, sei o que fazer com esse paciente, porque eu já sei o procedimento que eu vou executar. Escolhi o meu anestésico, já sei os vários tipos de anestésicos, sei a técnica anestésica que eu vou fazer, fiz um controle de comportamento, e aí? E aí a gente tem a hipertensão arterial. Pacientes que apresentam hipertensão arterial controlada, eles são considerados pacientes do tipo ASA 2. Pacientes do tipo ASA 2 podem usar adrenalina 0,2%. Então, para pacientes com hipertensão arterial controlada, no momento do seu atendimento, né? Não é quando ele estava em casa, no momento do atendimento, esse paciente ele pode fazer o uso de adrenalina sem nenhum problema. Então, a gente faz lidocaína 2% com adrenalina 1/100.000, dosagem normal. Mas se o paciente estiver descontrolado e você precisar intervir cirurgicamente nesse paciente,
com uma pressão descontrolada, mas não tão exagerada, você vai ter uma dosagem de 0,04 miligramas de adrenalina por consulta. Então, neste caso, você pode optar por realizar lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, lembrando que a gente vai poder utilizar apenas 2 tubetes, e você pode complementar com mepivacaína 3% sem vaso. Não tem problema nenhum você misturar lidocaína com mepivacaína, tá, gente? Não tem nenhum problema, elas não têm nenhuma interação medicamentosa. Você só tem que respeitar a dose máxima da menor dosagem, tá? Você tem que respeitar o que tem a menor dosagem, sempre. Né? E os dois juntos é como se fosse um anestésico. Você não vai fazer um para lidocaína e um para mepivacaína, tá? Você vai fazer o mesmo cálculo para os dois. Então, voltando para pacientes que têm a pressão arterial controlada, eu posso usar a lidocaína 2% com adrenalina normalmente. Respeitando o controle arterial, né? Respeitando a pressão arterial, mas eu posso utilizar. Em relação à angina, se eu tiver um paciente com angina, com desconforto do peito, né, que recebe essa dosagem de sangue com oxigênio, tudo isso, se essa angina ela estiver sob controle, ele é um paciente ASA 2. Então, esse paciente pode usar 0,2 miligramas de adrenalina por consulta. Mas se eu tiver uma angina e essa angina estiver descontrolada ou controlada apenas com medicamentos, né, que exigem um desconforto maior, ou se esse paciente ele estiver muito grave, uma angina, que é a angina como ele é ASA 4, esse paciente não pode ser nem atendido em ambiente de consultório. Mas se ele for um ASA 2, que é um ASA 3, que é uma angina pectoris descontrolada ou controlada com medicação, mas que ainda tem algum sinal, você pode fazer lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, a dosagem de 0,4 miligramas, respeitando os 2 tubetes. E mepivacaína sem vaza 3%. Posso usar prilocaína? Pode, mas lembrando que ela tem felipressina, que ela não vai ter a adrenalina, né, de forma ideal para gente. Mas não tem nenhuma alteração você utilizar a prilocaína também. Você pode utilizar. Tá? Não utilizo articaína, não gosto de usar articaína, apesar de não ter nenhuma contraindicação, né? Mas não vejo necessidade de você utilizar. Posso utilizar a mepivacaína com vaso também? Pode, mas já que a lidocaína tem uma característica antiarrítmica, ela é a minha preferência, tá? Em relação ao infarto agudo do miocárdio, se ele for um paciente com início, né? São pacientes considerados ASA 4 no início e 6 meses após, ele é um ASA 3. Dessa forma, para esses pacientes que tiveram um infarto agudo do miocárdio, independente dele ser um ASA 3 ou ASA 4, a dosagem da nossa anestesia é 0,04 miligramas. Infartou, é um ASA 3, mesmo que tenha passado 6 meses. Ainda não passou os 6 meses, é um paciente ASA 4. Então, a dosagem para pacientes com históricos de infarto agudo do miocárdio, 0,04 miligramas de adrenalina por consulta, que isso vão dar 2 tubetes de lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, e você pode intercalar com a mepivacaína 3% sem vaso, tá? Então, o que determina esse paciente é exatamente a dosagem de adrenalina. Posso usar prilocaína com felipressina? Pode, não tem problema nenhum. Posso usar a mepivacaína? Pode. Mas com vaso? Pode. Mas se a lidocaína é antiarrítmica, a gente dá preferência para a lidocaína antiarrítmica. Insuficiência cardíaca congestiva. O músculo cardíaco, né, que não consegue bombear esse sangue suficiente para você suprir as necessidades do corpo, né? Então, muitos pacientes que apresentam essas alterações, eles vão apresentar alterações também hepáticas. E aí, qual vai ser o problema da alteração hepática? Vai ser em relação à meia-vida dos meus anestésicos, principalmente do grupo da amida, porque a gente sabe que tem uma biotransformação no fígado. Então, você pode ter um vasoconstrictor causando um aumento desse débito cardíaco, e por isso eles têm que ser usados com cautela. E você também tem que usar com cautela os anestésicos do grupo amida, por causa da superdosagem. Então, a orientação que a gente dá
é que você pode usar a lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil. Não tem um cálculo específico para você fazer, mas o ideal é que você reduza a dose pelo menos à metade. É a orientação que a gente recebe na literatura. Então, que você utilize lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, pacientes acima de 70 quilos que usariam 8 tubetes, você realizar 4 tubetes. Esse paciente ele tem que estar numa situação confortável, ele tem que estar sob controle para você poder atendê-lo, né? Lembrando que os pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, muitas das vezes, eles precisam ser atendidos um pouco mais elevados, porque você pode ter congestão pulmonar, né? Então a gente não dá preferência para usar prilocaína, porque a prilocaína tem uma metabolização também pelo pulmão, então a gente evita a prilocaína, mas você pode usar lidocaína, pode usar a mepivacaína, desde que você reduza essas dosagens pela metade. O acidente vascular encefálico ele é igualzinho o infarto agudo do miocárdio. Então, o paciente que teve um AVE, né, ou um AVC, se ele teve esse paciente entre os 6 meses após esse AVC, ele é um paciente ASA 4. Depois de 6 meses, ele é um paciente ASA 3. Dosagem 0,04 miligramas de adrenalina por consulta. A gente pode utilizar a lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil ou mepivacaína 3% sem vaso. Mesma situação, mesmo quadro. Pacientes com distúrbios renais. O problema do paciente com distúrbios renais é exatamente pela excreção, né? Em relação aos anestésicos, existem outros motivos, né? Distúrbios renais, o paciente, ele às vezes faz hemodiálise, então ele está fazendo anticoagulantes, né? Ele está fazendo sangramento, é um paciente que você precisa controlar as toxinas do organismo dele, escolher o melhor momento, né? Pacientes que têm essas alterações, elas precisam ser vistos de outras formas, não podem usar anti-inflamatórios, se você for fazer uma cirurgia, mas em relação aos anestésicos, o problema é que eles são excretados pelos rins. Então, dessa forma, a gente tem que respeitar as doses habituais, de preferência, diminuir essas dosagens e dar preferência para usar lidocaína 2% com adrenalina. Por quê? Para você evitar a superdosagem. Porque se você pega e usa uma mepivacaína sem vaso, ela é absorvida muito mais rápido, ela vai ser excretada pelo rim e ela vai ter uma possibilidade de superdosagem muito maior. Então, olha que interessante, para pacientes com distúrbios renais, que você tenha o controle, né, da pressão arterial, a gente deve utilizar a lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, para evitar complicações de superdosagem. Pacientes com distúrbios de glândula tireoide, se você tiver um controle desse paciente, mesmo que você tenha uma interação hormonal, como a gente viu nas interações medicamentosas, você pode usar lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil sem problema. Mas para pacientes descontrolados, com alterações da glândula tireoide, tanto hipo como hipertireoidismo, você vai ter que ter cuidado com o uso do vasoconstrictor. E aí a gente dá preferência pela mepivacaína 3% sem vaso. Lembrando que esse paciente ele só é atendido em situações emergenciais, esse descontrolado. Em relação a hepatopatias, o grande motivo é exatamente a metabolização pelo fígado, né? Então, a gente tem um grande risco de você ter uma superdosagem. Para isso, você vai utilizar novamente lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil. Por quê? Porque você quer diminuir o risco de superdosagem. Você quer diminuir a quantidade de anestésico circulante, né? Você quer ter uma duração desse anestésico maior com uma quantidade menor circulante. Alterações psiquiátricas, por causa daquelas interações medicamentosas que a gente viu, respeitar as doses e respeitar os limites, mas a gente pode utilizar a lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, mas respeitando as doses e as interações com esses antidepressivos que a gente tem. E por último, as pacientes gestantes. Então, eu tenho uma live sobre o uso de anestésicos em gestantes, assistam lá, mas devem ser atendidos principalmente no seu trimestre, no segundo trimestre, que é o período mais seguro, observar sempre a real necessidade do procedimento, ter contato com o anestésico, e a lidocaína 2% com adrenalina, 1 para 100 mil é a escolha. As gestantes, elas têm uma escolha baseada no FDA, que é uma categoria de A, B, C, D, que você tem de remédios em relação a alterações dos fetos. Então, você não tem estudos com gestantes, mas você tem estudo com animais que têm fetos, né?
Então você observa e você tem uma categoria e a partir de determinada classificação você é impedido de usar esses anestésicos. Então a lidocaína ela é permitida, a mepivacaína é permitida, a bupivacaína, por exemplo, ela é, mas ela tem uma contraindicação. Prilocaína também pode, articaína não pode ser utilizado, tá? Então vale a pena você ter olhar lá a live disso, porque lá tá descrito direitinho todos esses protocolos do FDA, tá? E a lidocaína 2% com adrenalina é a nossa escolha. E para gestantes hipertensas não controladas, que você precisa intervir por algum motivo emergencial, a gente vai dar a opção pela mepivacaína 3% sem vaso. O grande problema da prilocaína nesses casos é porque pode causar metemoglobinemia. E gestante tem o maior risco de ter metemoglobinemia. Tá? E vou finalizar com os casos clínicos. Então, eu trouxe para vocês um caso, por exemplo, dessa paciente, uma paciente renal crônica, ela fazia hemodiálise com frequência, então isso é um shunt arteriovenoso, e ela precisava fazer a exodontia de quase todos os elementos dentários pela qualidade dentária que ela possuía, ruim, que não era boa. Então, para essa paciente, devido à condição sistêmica dela, para a gente poder realizar todo esse procedimento, eu não teria condições de fazer isso com dosagens controladas de anestésicos locais, né, com dosagens razoáveis para a condição renal que ela tinha. Então, a gente optou por realizar esse procedimento sob anestesia geral, com um controle ideal, e aí realizamos todo o procedimento de uma vez só. Então, a escolha anestésica é baseada nisso, né? É baseado nessa visualização, isso daí que a gente quer obter, o melhor cuidado para o paciente. Um outro caso é dessa paciente que apresentava uma pericoronarite, não tinha nenhuma condição de alteração sistêmica medicamentosa, né? Não tinha nenhum problema sistêmico, mas ela apresentava uma infecção grave. Então, essa é só um exemplo para mostrar que ela tinha uma abertura de boca limitada e a gente conseguiu limpar e remover esse dente, esse elemento dentário, baseado numa técnica que é a técnica da vasilânia-quinose, paralela ao ramo da mandíbula. E aí a gente conseguiu anestesiar, ela conseguiu abrir um pouco mais a boca. Claro que a gente fez uma cobertura antibiótica prévia para ela, e aí ela teve 3 dias depois de pós-operatório uma melhora significativa. Uma semana depois, melhor ainda, 1 mês depois, essa paciente é como se não tivesse tido nada. Essa é uma outra paciente, ela é uma paciente hipertensa, que foi atendida no nosso hospital e ela precisava fazer uma cirurgia grande e que provavelmente eu não conseguiria nenhum controle anestésico local, não só pela condição que ela apresentava, como pela hipertensão arterial. Então, ela tinha um tumor em mandíbula, um tumor expansivo. Esse tumor, ele foi biopsiado previamente, foi feito uma marsupialização, isso é um cisto odontogênico calcificante, a gente publicou um artigo sobre esse caso. Ele apresentava um dente extranumerário e um outro elemento incluso, que era o elemento ausente aqui da sequência, mas não tinha nada a ver com a condição, não era um cisto dentígio, era um cisto odontogênico calcificante. Você via calcificação no interior dele, né? Uma expansão. Fizemos um obturador, né? Colocamos esse obturador ali na região para poder diminuir o tamanho dessa lesão, porque a gente não conseguia um controle da hipertensão arterial dela para que pudesse ir para centro cirúrgico, fazer uma cirurgia maior, uma cirurgia grande. Esse é o líquido, né? Que a gente faz sempre uma punção prévia. Fizemos a abertura da loja, inserimos o obturador. Essa paciente ficou sob controle durante uns 4 a 6 meses e aí depois ela foi submetida e nesse período ela fez o controle da pressão arterial para que a gente submetesse ela a um ambiente hospitalar, a uma anestesia geral e fizesse a remoção completa desse tumor, tá? E por último, um quadro desse paciente. Esse paciente, ele apresentava uma síndrome chamada de síndrome de Fournier, e era uma síndrome que você causa diversas infecções, né? Então, ele estava internado devido a uma pneumonia grave. Então, todas as pequenas infecções nele se avançavam de uma forma muito intensa. E a gente foi contactado, né? Devido à presença desse aumento de volume em face, né? Dessa angina de Ludwig, vamos dizer assim, já uma angina de Ludwig, com prostração, dificuldade respiratória, né? Um aumento de volume muito grande, muito intenso.
E devido à condição de saúde desse paciente, ele já tinha iniciado antibiótico terapia, a gente já estava com uma suspeita de desvio de traqueia dessa área. E aí a gente fez uma drenagem. Então, esse é um exemplo só para mostrar para vocês como a gente faz nesses casos. Então, a gente faz uma anestesia geral, ele não suportaria fazer com anestesia local um tipo desse de drenagem. E era causado por um dente, a gente fez a extração dentária e você observa o tipo de manipulação para drenagem. Então, uma paciente que também apresentava, isso é só um exemplo de uma angina de Ludwig, você vê o tipo de drenagem, a forma que a gente atua. Então, um paciente como esse é um paciente que a gente não conseguiria fazer com anestesia local, independente da condição que ele apresentasse, mas com a condição ainda, com essa síndrome, com episódios constantes de infecção, a gente não conseguiria atuar com ele em ambiente de consultório. Então, esses casos, eles são casos desafiadores. Para a gente poder realizar isso, a gente precisa de uma equipe em volta da gente, uma equipe que traga muita segurança, muito conforto, muito auxílio para a gente realizar esses procedimentos. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu quero agradecer a paciência de vocês em me ouvir. Dizer que foi um prazer estar aqui, né, falando para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para vocês. Oi! Tudo bem? Boa noite, Bianca, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria me desculpar com a nossa convidada pelo atraso. Nada. Mas eu estava em cirurgia. Ela que já foi residente do Pedro Ernesto sabe que as coisas lá às vezes demoram a acontecer. Mas eu consegui pegar um pouquinho consegui pegar o início da aula ainda no carro, aí depois eu saí rapidinho, cheguei em casa e consegui pegar bastante, quase que essa aula toda. Bianca, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu tenho te acompanhado aí nas redes sociais. Gente. Vendo o seu crescimento. E quando nós planejamos a grade desse ano, o seu nome surgiu entre os ligantes, né, entre a diretoria da Liga, e que bom. Eu fiquei muito satisfeito por poder contar com você aqui hoje. Parabéns pela brilhante palestra. Eu acho que atingiu o objetivo que nós queríamos, muita didática, né, muita facilidade em transmitir conhecimentos, e isso é característica principal num grande professor como você é. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Fico muito feliz. Eu que agradeço. Vou passar a palavra para a Tainá, nossa ligante, membro da diretoria, e depois eu vou fazer algumas considerações com você. Tá bom, Bianca? Obrigado. Tá bom. Tá ótimo. Bianca, a gente não teve nenhuma pergunta no chat, mas vou ressaltar aqui, quem tiver alguma pergunta pode mandar. Queria agradecer e parabenizar pela aula. Espero que a gente tenha mais oportunidades de ouvir você falar. Foi ótimo.